Falando mais uma vez sobre eleições aqui no Brasil, Lula articula a saída de Luciano Bivar da disputa pelo Palácio do Planalto numa negociação que envolve a disputa à reeleição do deputado em Pernambuco. Segundo Bivar relatou a aliados, o petista sinalizou que poderia apoiá-lo na disputa pelo comando da Câmara dos Deputados em 2023, caso vença a eleição, em troca do apoio do União Brasil no primeiro turno. Para o parlamentar, importa o apoio de Lula não apenas numa eventual busca pela presidência da Câmara no ano que vem, mas também para que ele seja reeleito deputado. Interlocutores do União Brasil dizem que sem uma articulação na qual o PT e o PSB construam um apoio de prefeitos do estado a Bivar, seria difícil o deputado conquistar uma nova vaga na Câmara. Uma decisão é esperada até sábado. Como é que está essa costura aí em Brasília, Zé? Pois é, olha, o Bivar, ele está sentado num cofre lá de mais de R$1 bilhão. R$1 bilhão só para o partido dele. E veja bem, o ACM Neto, de uma família tradicional de políticos, né, esperto, bom, de briga política, levou o DEM para o PSL, né, e entregou de bandeja. Bivar ficou com a presidência e com a chave do cofre, a tesouraria. E sobrou muito pouco para ACM Neto. Me dizem aqui os políticos que é mais ou menos assim. Alguém tem um apartamento confortável numa região boa e outro tem uma casa, uma mansão. E fala, olha, larga seu apartamento aí, esse apartamento seu que é bom, mas venha morar aqui nessa casa, uma casa com piscina, jardins. Aí ele aceita, né? E vende o seu apartamento, junta com a casa. Quando ele chega na casa, aí o dono da casa aponta um quartinho lá dos fundos e diz, o seu lugar é aquele lá nos fundos. É assim que ficou o DEM dentro deste latifúndio chamado agora União Brasil. Eu diria que o Bivar não deverá desistir dessa campanha, não. Ele vai ter mais de R$400 milhões para gerir. Aí ele pode movimentar esses 400 milhões, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e quem divide, você sabe como é que é, né? Quem parte e reparte fica sempre com a maior parte. Senhores, política tem sim muito dinheiro e política rende. Diga, Mota. Essa, para mim, é uma notícia chocante, porque Bivar era o presidente do PSL, o partido pelo qual o presidente Bolsonaro concorreu às eleições de 2018. O presidente foi eleito pelo PSL. Como é que o Bivar, que era presidente do partido, que possibilitou a eleição do presidente Bolsonaro, mudou tanto de posição política assim, a ponto de se dispor a sentar com uma pessoa que é mais do que um adversário político do Bolsonaro, é uma pessoa que representa um projeto político, um projeto moral, um projeto econômico completamente oposto. Por que será? Eu acho isso muito estranho. É como o Zé Maria falou, o Bivar tem um tesouro aí muito grande. Com essa dinheirama toda, não é possível que ele precise fazer um movimento tão radical como esse para se eleger. É de espantar. 2 minutos, Fiuza. Eu vou usar mais uma vez uma imagem das muitas que o Zé Maria Trindade usa, e essa eu acho especialmente didática, que é a imagem da curva do rio, onde para bota, pneu, sofá. Então, o que existe hoje no Brasil como chamado de oposição ou embalado como oposição, é um acúmulo de trastes na curva do rio. Não é nada mais do que isso, por isso até o comentário pertinente do Roberto Mota, né? Mas como assim? Que camaleão é esse que saiu de lá para cá? Porque é isso. Existe uma diretriz hoje no Brasil que o antibolsonarismo é o que dá futuro. Então tem instituições variadas apostando nesse antibolsonarismo, como já citei, acadêmicos, juristas, tribunais, né? Tem de tudo, parlamentares, apostando nesse negócio do antibolsonarismo. É arrancar o Bolsonaro de lá com o quê? Com nada. Não tem nada para botar no lugar.
O que é o Lula hoje? O Lula é uma recalchutagem de um passado negro, né? De um passado obscuro. Isso é o Lula. O Lula é a aglutinação de quê? De que forças? De que doutrinas? De que plataformas? Lula com Alckmin, aquele que dizia que o Lula queria voltar à cena do crime. Ou seja, aquele que considera o Lula um criminoso é o seu candidato a vice. Então, nós vemos que esse ajuntamento não dá nada, não há unidade, não há nada. Há um oportunismo achando que o tal do antibolsonarismo vai dar lugar ao sol para todo mundo. A gente sabe que se as urnas não tiverem vontade própria, vai ser muito difícil disso acontecer. Dica Augusto. É isso. Eu só queria lembrar o seguinte, Zé Maria Imael, que conseguiu 4 milhões para o partido dele, que não tem nem vereador por aí, é candidato. Pensa bem, você ganha 4 milhões só no fundo eleitoral para uma pessoa. Não tem mais ninguém. Alguém sabe de candidato aí do partido dele? Alguém sabe do partido dele? Essa é a lei que nasceu por a inspiração do Gilmar Mendes.